Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Proclame, Santo Espírito, cheio de glória, de graça e misericórdia. Tu és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo neste lugar. Só os irmãos da galeria cantando. És bem-vindo, Você que está no alto, proclame. Santo Espírito, Só os és irmãos bem-vindo lá na galeria. neste lugar. Oh, Espírito Onipotente Tu Pai, és onipotente. de graça e misericórdia, és bem-vindo Tu és. neste lugar. Os irmãos aqui embaixo, só os irmãos. Neste lugar, Tu és Santo bem-vindo. Espírito, Oh, és Espírito bem-vindo Santo. neste Tome teu lugar na reunião. Tome teu lugar. Onipotente Tome teu Pai, lugar. de Tome o graça teu e lugar. misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Sem os instrumentos, só as vozes. És bem-vindo neste Tu lugar. és bem-vindo, Santo Espírito. Espírito, és bem-vindo neste Oh, doce lugar. Espírito de Deus. Onipotente Espírito de Pai, Deus. de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Assoviando a melodia. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito. Tu és bem-vindo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Vem. Vem. Oh. Todos cantando, Santo Espírito. Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, Tu és és bem-vindo. bem-vindo neste lugar. Amém? Você estando ao lado da sua esposa, você vai abraçá-la e vai orar com ela, para que ela seja cheia do Espírito, para que seu marido seja cheio do Espírito. E todos nós vamos orar assim de dois em dois, para que não haja constrangimento. Um homem vai orar por um homem, uma irmã por uma irmã. Abrace agora. Nós acabamos de cantar, Santo Espírito, Tu és bem-vindo. Ore, ore pelo seu irmão, pela sua irmã, para que seja cheio do Espírito Santo, para que seja cheio do Espírito. A palavra diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Jesus Cristo disse: vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, foi a promessa do Senhor. Enviarei o Espírito Santo, enviarei o Espírito Santo, enviarei o Espírito Santo. Deixe seu coração ser cheio, deixe seu coração, vá se enchendo, vá se enchendo. É ordem: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito. No último dia, o grande dia da festa, o Senhor levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
E ele falava do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eis ele falava a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele crescem. Ele falava a respeito do Espírito Santo, desses rios de águas vivas, fluindo, trazendo vida. Enchei-vos do Espírito. Xandara candaraya morondoro kondiri siria mandalaya. Tiriandara candaraya morondoro kondoro choro morondoro kondaraya. Mandara candaraya morondoro choro morondoro candaraya morondoro kondaraya. Rocoriandaraya marandara. Oh Deus, nós te agradecemos pela tua promessa da plenitude com o Espírito Santo, Pai. Te agradecemos porque o Senhor disse que nos últimos dias nós seríamos cheios do Espírito. Deus, nós te agradecemos porque o tempo é chegado de cada homem, de cada mulher ser cheio do teu Espírito. Pai, traga os dons espirituais sobre a vida do teu povo, Pai. Traga os dons espirituais sobre o jovem, sobre o velho, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o casal agora, Pai. Dons de profetizar, dons de curar os enfermos, dons de expulsar demônios, dons, Senhor, de línguas, Pai. Traga a plenitude do teu Espírito agora, Pai. Faz soprar um vento, Senhor, neste lugar, o precioso vento do Espírito Santo, trazendo ousadia, trazendo coragem, trazendo intrepidez, trazendo o manifestar do teu próprio Espírito, curando os enfermos, libertando os cativos, trazendo dons de línguas, Senhor, dons de interpretação, dons de profetizar, Pai, dons de sabedoria, de conhecimento, de operação de milagres. Faz a tua igreja rica no manifestar do teu Espírito, no manifestar dos dons, Pai, espirituais. Faz com que isso seja uma verdade, Senhor, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã nessa manhã. Abra sua boca, meu irmão, comece a profetizar, comece a orar em línguas, comece a trazer uma mensagem profética sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre o seu colega, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Em nome de Jesus, que o dom que há em ti nessa manhã seja renovado, seja restaurado. Oh, rabachambalaraia requetevecheriambalalaya. Que o dom que há em ti nesta manhã seja renovado e você possa agora começar a profetizar, e você possa agora começar a orar em outras línguas, e você possa agora orar pelos enfermos e eles serão curados, e você possa agora operar em sinais e prodígios, porque Deus já te deu este dom, você sabe disso, Deus te deu este dom. Oh, rebechambalaracheriambalalaya rerequetevecheriambalaraya roloroshoroboia. Oh, rebelerequetevecheriambalalaya. Levante as mãos e vamos novamente proclamar: Santo Espírito, que meu cálice possa transbordar diante dos homens. Senhor, meu cálice eu elevo, venha enchê-lo, Senhor, com a unção do alto, com teu Espírito. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Sim. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Aleluia. O Espírito Santo nos leva a glorificar a Jesus, a vê-lo, a ter a graça de perceber a glória dele.
Por isso nós vamos proclamar a Jesus: Senhor, Tu és a estrela da manhã. Tu és a nossa estrela. Tão bom a gente segurar a mão do irmão, não é? Vamos dar a mão assim, porque se você perceber que tem um irmãozinho lá no cantinho sozinho, se aproxime dele. Quem sabe ele está assim, tão tristinho hoje, mas quando você se aproxima, passa a sua presença. Só o fato de você pegar na mão de um irmão já é um gesto de carinho, não é? Do amor do Senhor. Vamos então proclamar: quem é Jesus? Quem é Jesus? Aleluia. Jesus, Tu és. És a nossa estrela da manhã. Tu és, Senhor, aleluia. Bendito Cordeiro Santo que nos trouxe a oh, aleluia. Bendito seja Teu nome. Em Tuas mãos está todo bem. Tu és, aleluia. Bendito. Resposta a todo aquele que clama. Aleluia. Precioso. A verdade, a Tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Sim, Senhor. Aleluia. És a nossa estrela da manhã. Bendito. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo bem. Sempre, sempre. Aleluia. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Aleluia. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Eu sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã. Jesus nunca apaga. Cordeiro Santo, Senhor que nunca nos apaga. trouxe a paz. Ele tem o seu brilho e a sua paz. Em Aleluia. Tuas mãos está todo vencer. Todo vencer. Aleluia. Resposta a todo aquele que clama. Sim, Senhor. A verdade é Tua palavra, que não pode mentir. Sim. Por isso estamos aqui. Bendito, bendito, bendito. Te Bendito. louvamos, ó Senhor. Oh, Jesus. Pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão Manifesta. e poder. Vá manifestando. Vá manifestando. E assim vamos Vá. Te adorar Para sempre. Para sempre. Para sempre. Eu sempre amo Para sempre. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão
assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Manifestamos pelos aplausos o quanto tu és precioso, o quanto te adoramos. Jesus é a estrela. Graças a Deus. Há um cântico que está aqui na nossa lista, tão bonito, que diz: "Ser engrandecido, ó Rei dos Reis, Jesus." Vamos, pois, engrandecê-lo cantando. Deus, ele não vai ficar maior do que o que ele já é. Deus não tem tamanho, sabe? A gente olha assim, o meu tamanho, eu sou quase o tamanho do Dalton, mas já o pastor Sandro é maior. Mas Deus não é, você não tem uma fita métrica para medi-lo. Quando nós cantamos: "Ser engrandecido, ó Deus, da minha vida", ele não vai ficar maior. Mas quando nós, adorando, cantamos esta verdade, nós ficamos maiores. Aleluia. Pode colocar, filho, sempre que anuncia, pode soltar logo, no ato. Ser engrandecido, ó Rei dos Reis, Jesus, entronizado entre as nações. Ser engrandecido, Cordeiro de luz, entronizado em nossos corações. Ser engrandecido, ó Rei dos Reis, Jesus, entronizado entre as nações. Ser engrandecido, Cordeiro de luz, entronizado em nossos corações. Reina soberano, onipotente Deus, toda a terra verá tua glória. Reina soberano, onipotente Deus, toda a terra verá tua glória. amém? Toda a terra verá a glória de Deus na minha vida. Diga para o irmão que está ao seu lado: toda a terra verá a glória de Deus na minha vida. Não, mas alguns irmãos ficaram paradinhos olhando para mim. Diga para o seu irmão, sabe, porque quando você fala, você está profetizando, você proclama isso. Então diga para ele: toda a terra verá a glória de Deus na minha vida. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre finanças. E se nós olharmos eu posso falar assim, as parábolas de Jesus, Jesus sempre usou parábolas falando em finanças também, falando em tesouro, falando em pérola, não é verdade? Falando daquele homem que devia e não tinha com que pagar, e os filhos iam ser vendidos, a família. Então sempre há um toque. E até mesmo na relação do Evangelho, nós vamos daqui a pouco, quando formos celebrar a ceia, nós vamos perceber a graça do Senhor. Quando vamos tomar o pão, quando vamos tomar o cálice, símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Mas eu gostaria de ler com os irmãos nesta manhã, e nós vamos continuar falando sobre finanças, mas sobre um ângulo totalmente diferente nesta manhã. Queremos ver que eu fui comprado. Eu fui comprado, você foi comprado. Comprado, resgate, algo foi pago.
Algo que você precisa experimentar é a graça de viver cada dia como um festival de bênção, vivendo cada dia cheinho da graça do Senhor. Então você vai abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 17. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17. Você vai ler até o verso 21 agora, sozinho. Leia aí no seu lugar. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 17, diz: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo da vossa peregrinação. A nossa peregrinação termina. Hoje, a peregrinação da irmã Alice terminou. A irmã Alice, uma irmã membro aqui da igreja, que cuidava das crianças ali no berçário, o Senhor a levou para si. Não temos ainda detalhes da hora do sepultamento do corpo da nossa irmã, mas a nossa peregrinação termina. Nós somos aqui apenas, como diz a palavra, peregrinos. Só isso. O que você é? São peregrinos. Então no verso 18, ele diz assim: sabendo, não podemos esquecer isso, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Pai, esta é a tua palavra, que tu possas vivificá-la, abençoando-a, Senhor, abençoando, Senhor, cada irmão com a tua palavra nesta manhã, em um nome de Jesus. Amém. Vamos assentar-nos. Meus irmãos, existem coisas que o ouro e a prata compram. O ouro e a prata compram uma casa, ouro e prata compra móveis, ouro e prata compra carro, ouro e prata compra roupa, ouro e prata compra. Mas o ouro e prata não compra paz para uma consciência em tormento. Ouro e prata não compra perdão para os pecados. Ouro e prata não compra a libertação espiritual. Não compra. Ouro e prata não compra o homem. Quando eu disse sobre finanças, o próprio Jesus Cristo nos mostrou o valor do homem. Quando ele disse que uma alma, quando eu digo uma alma, não pense que seja uma alma penada, não, é você, o homem, o corpo, a alma, o espírito, o ser humano. Jesus Cristo disse que uma alma vale o quê? Mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você não pode aquilatar por que isso. O valor de um quadro. Há pouco tempo venderam um dos quadros de Van Gogh e foram milhões e milhões e milhões de dólares. O valor não era tanto só o quadro em si, mas era o artista que estava por trás. O nosso valor é exatamente isso, que nós somos uma obra-prima.
Pode parecer muito estranho muitas vezes. O diabo vem para avacalhar a sua vida, dizendo: não, você é um João ninguém, você saiu todo torto, ninguém liga para você, você é isso, você é aquilo. Tanto assim que quando Deus fez, como um artista, normalmente Ele coloca a sua assinatura. E Deus fez a cada um de nós de um modo tão diferente, que não existe uma única pessoa que tenha a impressão digital igual ao outro. Deus é um Deus glorioso, majestoso, amoroso, como nós proclamamos. Mas diz a palavra que houve um momento quando o homem se vendeu, mas a palavra diz que nós fomos o quê? Resgatados. E o verso 18 diz: sabendo. E é algo que o meu coração precisa ter entendimento, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. E nesta hora, nossos queridos diáconos vão levar até você o pão e o vinho, que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Nesta manhã abençoadora e abençoada, quando você vai receber o pão e o vinho, que são símbolos de quê? Da moeda que o Senhor pagou. Ou seja, Deus usou para nos comprar. Não foi todo o ouro do universo, toda a prata, toda a riqueza natural. Diz a Escritura que nós fomos comprados. Não com prata, ouro, coisas corruptíveis, mas fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor. Está escrito aqui, irmãos, de uma forma clara, em 1 Pedro capítulo 2, o verso 24, diz, 1 Pedro capítulo 2, 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Que glória, que graça! Em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 9, porque diz, não pagando, algo que nós temos que fazer, tendo a compreensão de finanças no mundo espiritual agora, dizendo assim, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Qual herança que você deseja? Qual herança? Qual herança? Herança só de bens aqui da terra? Herança de bênção. Diz aqui a palavra, não pagando mal por mal. Se existe algo, nesta hora quando você está recebendo aí o pão e o vinho, é o Senhor dizendo que Ele não quer pagar mal por mal. Ou seja, todo o mal que nós fizemos, todo o mal que nós praticamos, todo o pecado, todas as atitudes, diz a palavra, Ele não quis pagar mal por mal, mas Ele pagou o mal com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça. Por isso que quando você recebe esse pedaço de pão pequenino, e este cálice com vinho, símbolo do sangue do Senhor, Ele está dizendo a você, eu não estou pagando o mal que você fez com mal. Eu não pago injúria por injúria. Eu não pago injúria por injúria. Diz, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Bênção por herança. Essa palavra bênção é uma palavra inefável. É uma palavra que toca de uma forma tão forte a própria estrutura de Deus. Deus é bênção pura. Bênção pura. Bênção pura. E aqui diz a palavra a fim de receberdes bênção por herança. Quando lemos em 1 Coríntios, no capítulo 11, o texto que nos fala a respeito da celebração da ceia, como o apóstolo Paulo recebeu como uma revelação do próprio Senhor, está escrito, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Meus irmãos, aqui a palavra diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todas as vezes que celebramos a ceia, é o momento que devemos nos examinar. Não é examinar o outro, examine-se o homem a si mesmo. Não é você ficar examinando a esposa, seu filho, aquele outro irmão, é a você mesmo. Existe algo que nós devemos fazer na celebração da ceia. Imagine se ao seu lado existisse uma cesta de lixo. Olhe perto de você agora, uma cesta de lixo. E a cesta de lixo serve exatamente para nós colocarmos aquilo que está ocupando um lugar que não deve ocupar. Ou alguma coisa que foi útil durante um tempo, mas que não é mais. Ou alguma coisa que ficou tão velha e que precisa ser jogada fora. Alguma coisa que está podre, algo que é mal cheiroso, alguma coisa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de comermos do pão e bebermos do cálice, quem sabe você está aí carregando dentro da sua vida algumas coisas que precisam ser tiradas e lançadas nessa cesta de lixo. Alguma coisa que exala mau cheiro. Quem sabe dentro do seu coração existe ainda algum tipo de mágoa contra alguém, a falta de perdão, alguma coisa que está aí te prendendo, alguém que machucou tanto você, que te feriu tanto, que te traiu, que te magoou. E todas as vezes que você ouve o nome daquela pessoa, ou que você a vê, aquilo vem à memória e o seu coração fica tão machucado. Nessa manhã, é uma manhã gloriosa da presença do Senhor. Mas a palavra diz, em 2 Coríntios, no capítulo 6, o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, que você não venha participar da mesa do Senhor em vão. Que haja diferença, mas é uma diferença assim, muito grande. Pode acontecer isso? Pode. Se numa atitude agora da sua escolha, você realmente
buscar nessa cesta de lixo que está ao seu lado, no mundo espiritual, você arrancar de dentro de você, dentro de uma escolha. Não há um pecado que o Senhor não venha perdoar, muito pelo contrário, a graça da misericórdia, o cálice que você segura, é o Senhor falando uma mensagem para você: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. A Escritura diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nesta hora, vamos nos colocar em pé por um momento. Jesus não está aqui nesse pão. Esse pão é o símbolo do corpo dele, como esse cálice é o símbolo do sangue que ele derramou. Você precisa, querido, quando celebra a ceia, deixar o seu coração compreender esta verdade. Quantas vezes a sua vontade própria, muitas vezes a sua obstinação, ou determinadas situações que acontecem na sua vida, você tem dificuldade de escolha perdoar, escolha ter a sua vida limpa, escolha se ver como o Senhor te vê. Há um cântico que vamos proclamar que diz: eu recebi um novo coração. Aquilo que Jesus Cristo fez foi dar-nos um coração novo. Só o cristão tem essa capacidade de perdoar. Só o cristão tem essa capacidade de escolher viver uma vida diferente. Só ele é que pode viver como família. Mas uma família, não. Você vai encontrar um DNA diferente no outro irmão. Mas no mundo espiritual, é o mesmo DNA. O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós. Procure se ver. Recebi um novo coração do Pai. Se você sabe a letra, não precisa ficar olhando para as placas. Olhe agora só para o pão e o cálice que você tem. Olhe para ele, porque esse novo coração veio do corpo de Jesus. O sangue que bombeia esse coração, o coração bombeia, que passa por todo o corpo. A comunhão que deve existir, não podemos esquecer. Por isso que celebramos a ceia sempre. Recebi um novo coração do Pai. Sim, Senhor. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente
palavra diz de uma forma tão clara: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, discernir o corpo é saber que esse que está ao seu lado, seu irmão. Jesus não pagou mais por ele porque ele foi mais pecador do que você. Ele pagou o mesmo preço. Por isso nós não podemos esquecer. A palavra diz: porque todas as vezes que comerdes este pão, anunciais a morte do Senhor. Todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Assim juntos, comamos e bebamos do cálice. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome pela dádiva das dádivas de Jesus, o teu Filho. Bendito para sempre seja o Senhor, pela graça de sermos parte desta grande família, pelo valor que o Senhor nos deu, pela tua graça em nossas vidas, Senhor. Que nesta manhã teu Espírito Santo possa vivificar a tua palavra ao coração de cada irmão, para que cada um possa não só abençoar, mas ser abençoado pelo outro também, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas vezes nós temos trocado o cálice cheio. Você vai trocar o cálice vazio, e nesse gesto de você trocar o cálice vazio, você estará proclamando: meu irmão, minha irmã, você é parte da mesma graça de Deus na minha vida. E enquanto estivermos cantando, recebi um novo coração. Troque o seu cálice vazio, abrace o seu irmão, abençoe o seu irmão, enquanto o diácono nos recorda. A mesma graça, o mesmo favor, mesmo favor, a mesma vida, aleluia. Coração que é inspirado por Jesus. Oh, aleluia. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, te abençoo, meu irmão, te abençoo. Preciosa comunhão. Sim, aleluia. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, aleluia. Bendito seja o Senhor, para sempre te bendizer. Aleluia. Vamos assentar, irmãos.
porque o Senhor nos amou. Deus, vamos falar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que está escrito em Lucas no capítulo 12, a partir do verso 13. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas capítulo 12, o verso de número 13. Lucas 12, 13 diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esta riqueza para com Deus não é medida pela quantidade, não é assim. Jesus, no verso 15, ele diz: tende cuidado e guardai-vos de toda. Aí Jesus fechou o círculo e ele disse: de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A riqueza, a beleza, o valor de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, mas é a graça, é a bênção. Quantas vezes você encontra uma pessoa que tem muitos bens, mas ele não tem a bênção de abençoar. Outras vezes você encontra um irmão que vem para a igreja, sandalinha havaiana, bicicleta, ou vem no ônibus apertadinho, mas ele exala bênção. Onde ele chega, parece que a luz irradia, a bênção flui. A sua ambição deve ser essa. O que você quer ser na vida? Eu quero ser um abençoador. O que você quer ser na vida? Um abençoador. É isso. A vida da gente é curtinha. Muitas vezes você está aí naquele afã e guardando coisa. Jesus, Deus, se existe algo, Deus deu. E a expressão maior da dádiva foi quando Ele deu o mais precioso que possuía, seu Filho. Por isso que Jesus, com toda a autoridade, Ele diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E Jesus contou a parábola de um moço que ficou louco, ficou doido, porque ele plantou, colheu, e o que ele havia colhido era muito, seus celeiros eram pequenos. Ele disse: o que eu vou fazer? E ele construiu os celeiros maiores, os abarrotou completamente. Aí ele olhou para tudo que possuía e ele disse: alma,
Ele falava com ele mesmo, ele dizia para si mesmo, ele dizia: alma, tens em depósito muitos bens. Agora você pode, come, bebe, folga-te e regala-te. É isso que as pessoas muitas vezes buscam: ele comer, beber, folgar e regalar-se. Ou seja, a vida é isso. A vida é isso. E Jesus disse: louco. Louco não é aquele que está lá no hospício, não. Louco não é só o que fica gritando aí que está maluco, não. Louco é essa pessoa que perde essa graça. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 11, o verso 24. Quando a sabedoria do Senhor se revela de um modo tão claro nas Escrituras sobre a avareza. Senhor, nosso Deus, não é avarento. Ele deu. Está escrito em Provérbios 11, o verso 24 diz: quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Deus tinha quantos filhos? Quantos filhos Deus tinha? Um. O que ele fez com seu filho? Ele deu. Hoje, quantos filhos ele tem? Quantos filhos Deus tem? Milhões! Milhões! A palavra diz: quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Se existe algo que precisa bater forte no coração dos filhos do Senhor, é que qualquer filho de Deus não pode ter de forma alguma a marca da avareza. Fato, algumas pessoas têm muitas dificuldades na vida, na área financeira, e muitas vezes tem a vida assim muito atrapalhada e ele não sabe por quê. É porque ele não dá. A palavra diz: ao que dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Não tem coisa melhor do que dar, sabe, gente? Os que forem hoje almoçar aqui na igreja, sabe, ali no finalzinho, experimente pagar para o seu irmão para você ver. Deixa eu pagar para você. Ele vai falar: não, deixa eu pagar para você. Aí acabam os dois pagando para o outro irmãozinho que está ali, orando sem dinheiro nenhum, esperando que alguém o convide para comer. Compreende a graça de dar. Olha o que está escrito em Provérbios 21, 13. Provérbios, capítulo 21, o versículo de número 13. Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Se existe algo que Jesus falou que nós devemos fazer, lá no Sermão do Monte, ele diz: quando orardes, quando jejuardes, quando deres esmola. Dar esmola, alguns falam assim: mas espírita é que dá esmola. Espírita é que dá esmola, católico é que dá esmola. Não. Jesus dava esmolas. Tem pessoas, por uma série de circunstâncias na vida, estão numa situação de desgraça, de miséria. Não tem coisa melhor, sabe, do que você poder dar. Quando você sair, enche lá seu carro de bala, uns aqueles biscoitinhos. Quando os meninos baterem ali, dá um saquinho de biscoito para ele, biscoito Maria, alguma coisa, ajude lá para os meninos. Muitas vezes você sai de casa com o dinheiro da passagem, sai assim. Não sei se você já saiu de casa prontinho para dar uma esmola. Aí você diz: não, esse não é miserável, ele vai beber com isso, sabe? Pode deixar que o Espírito Santo vai te levar direitinho às pessoas.
Comece a amar as pessoas. Comece a amar. Quantas vezes as pessoas estão aí, numa vida assim de miserável, porque uma série de circunstâncias. Durante um tempo na minha vida, eu conduzia um trabalho com mendigos de rua. Eu saía catando aqueles homens na rua, e levava lá para casa, e entregava um sabão para eles, e só tinha homem lá em casa nessa época. Então no fundo do quintal, né, falava, ninguém vem aqui não, nem minha mãe. Aí ficava lá com a mangueira lavando eles, e falava, esfrega mesmo, viu? Dava o sabão e falava, você só para de lavar quando o sabão terminar. E eles faziam isso. Aí a gente cortava o cabelo, arranjava uma roupinha. Alguns ficavam assim no espelho depois. Eles nem se conheciam mais. Nem se conheciam. E a alegria de ver depois alguns deles que tinham vindo para trabalhar aqui, a vida bagunçou, aí ficaram sem ter lugar para dormir, de comer, foi ficando na rua. Aí os demônios abrem a porta da miséria e a pessoa fica ali, sabe? A vida da gente, as lembranças que você pode ter na sua vida, só a lembrança de fazer o bem. São duas ocasiões que você vê os seus amigos. Uma hora é a hora do seu aniversário, que é fácil de ter amigos, mas alguns vão por causa do quissuque da empadinha. Mas você vai conhecer muitas vezes o seu amigo, só que você não vai ver, é na hora do seu enterro. Só que você não vai conseguir vê-los. Quantas vezes vem alguém e vai trazer lembranças tão boas, e começa a ter testemunhos. Por isso aqui a palavra diz, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Nós podemos traduzir isso aqui no sentido de pobreza espiritual, de investir no reino, é verdade também. Mas é verdade também do bem que precisamos passar às pessoas. No capítulo 28 de Provérbios 28, versículo 11, a mesma realidade. Provérbios 28, 11 diz, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Interessante, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Vocês já perceberam uma coisa? Quais são as pessoas que mais têm filhos de criação? Os pobres. Pode encontrar lá aquela irmã, normalmente assim, é tão bonita, não sei explicar como, mas parece que as mulheres assim mais gordas têm uma facilidade de ter muitos filhos de criação, não é? Eu não sei explicar, mas muitas vezes elas têm, não sei se é mais fofinhas assim, as crianças abraçam, mas eu já vi casas. O que você falou, Levi? Ele disse que todo gordo é abençoado e simpático. Aí. Mas olha, adota uma criança, adota duas, adotam três, adotam quatro, não é assim? E tem ali, e são gordinhas, não é? É tão interessante isso. Eu acho, é um ministério, algo assim bonito que acontece, o bem que faz. Sabe algo que nós queremos viver como igreja? Você tem que entender isso. Igreja não é vir aqui participar da reunião, a igreja é todo dia. Que dia que é o culto na sua igreja? Não, o culto na minha igreja é o dia todo. As reuniões têm horário de começar e terminar, mas o manifestar da vida é o dia todo. É isso que está aqui na palavra de uma forma tão clara, tão objetiva, tão direta. O verso diz assim, no capítulo 28, que lemos o verso 11, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Essa questão de riqueza não é dinheiro não, gente. Tem muita gente que não tem nada no bolso, mas que é rico, sabe falar, tem coração cheio de amor, cheio de misericórdia. Ter dinheiro é uma coisa circunstancial, é outra coisa. Olha o que está escrito aqui no capítulo 28, verso 27 de Provérbios. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre vai ficar na miséria, mas o que dele
esconde os olhos será acumulado de bênçãos. Amém? Amém? Por quê? Olha o que está escrito aqui: ao que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. E sabe, você já foi muito amaldiçoado, hein? Tem uns que amaldiçoam mesmo. Tem uns que são sem vergonha. Você precisa fazer a diferença entre as coisas. Por isso que o Espírito Santo te dá o entendimento. Aqui a palavra diz: ao que dá, não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. A grande bênção é ser bênção. A grande bênção é ser bênção. Quando você chega para alguém e diz: eu posso ser uma bênção na sua vida. Deus deu. Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes capítulo 5, verso 13. Eclesiastes capítulo 5, o versículo de número 13. Diz: grande mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Quantas vezes alguém mora numa casa, os filhos já foram embora, a pessoa está morando sozinha, tem 2, 3 quartos naquela casa, vazios, empoeirando, sendo que podiam ter ali naquele quarto 2, 3 moças órfãs, moças que precisam de uma casa. Compreende? Lá no projeto Madalena, projeto Nova Vida, algumas moças já estão prontinhas para trabalharem, para morarem numa casa. Agora vai chegando esse momento, o momento das famílias começarem a nos procurar, dizendo: ó, pastor, eu quero levar uma moça lá para casa. Ela já está pronta para trabalhar, pronta para viver agora em família. Sabe quando você tem ali a sua casa, aquele espaço enorme, talvez tenha a mesa lá cheia de cadeiras, não tem ninguém para sentar na cadeira. Ninguém. Quando você começa a viver assim, aí você diz: ah, mas meu marido, meus filhos, isso e aquilo. Sabe, quando a gente é bênção mesmo. É isso que a palavra do Senhor diz. Olha o Salmo 62, o verso 10. Salmo 62, o versículo de número 10. Salmo 62, o versículo 10. Salmo 62, 10 diz assim: não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. O desejo de Deus é que você tenha um bom salário, que ele vá crescendo, que você tenha riquezas. Mas não é o desejo de Deus nunca que você coloque nelas o coração. Se você chegava aqui com o Fusquinha 62, depois passou lá para um Passat 77, foi melhorando e está aí, sabe? Tenha hoje seu BMW, a sua Mercedes, mas do mesmo modo como você tinha seu Fusquinha. Não deixe a coisa tomar conta do seu coração, não. Seu coração só pode ter um dono, é Jesus. Quando seu coração começar a ter outros donos, ou quando as coisas estiverem aí atravancando a sua vida, roubando a sua liberdade, ou se você antes vivia lá numa casinha gostosa e estava feliz da vida, agora está em uma casa maior, mas tem lá 8 empregados, está uma loucura. Ou você entende, comece a perceber, tenha o seu coração no coração do Senhor. Sabe por quê? Deus, a prova maior foi essa. Ele nos amou e deu. Olha o que está escrito aqui em João capítulo 10, o versículo 11. Não existe nenhum nível de avareza em Deus. Não há nenhuma pitadinha só de avareza no Senhor. João capítulo 10, o versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus não veio comer as ovelhas. Ele diz: o bom pastor dá. Dá o quê? A vida.